Olá, meninos! Tudo bem? Bem-vindo à nossa primeira aula do ano de 2021. Nós vamos fazer uma retomada a respeito do que foi o quinhentismo, que foi a primeira escola literária que nós estudamos no ano de 2020 aí. Bem, galera, eu já comecei fazendo um sinalzinho aí, né, desse escola literária, entre aspas. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma escola? Não é uma escola literária, afinal, que é o quinhentismo, né? Bem, pessoal, teoricamente, o quinhentismo não é uma escola literária. Porém, ele vai ser muito importante para a nossa construção, até mesmo histórica. E ele é apresentado como o primeiro, né, a primeira manifestação aí, vamos dizer, de textos, mas não se configura propriamente como escola. O Brasil estava sendo descoberto, e aí o que vai acontecer, né? Nós vamos ter vários fatores históricos que serão importantíssimos para esse momento, né? Esse primeiro momento aí. Então, na Europa, já existia essa Europa, vamos dizer assim, e lá já haviam, nós já estávamos no terceiro movimento, porque primeiro a gente tem o trovadorismo, depois nós temos o humanismo, e aí chegamos ao classicismo. E aí temos essa concepção em Europa. E aqui o Brasil, então, é descoberto e começa-se a falar desse quinhentismo. E por que ele recebe esse nome tão sugestivo, né? Quinhentismo, 1500. Vocês devem estar se perguntando, e por que isso, então, é tão importante para a construção histórica? O movimento quinhentista ele é dividido em duas partes. A primeira é a informativa ou descritiva, que vocês podem também ouvir falar disso, e nós temos a segunda parte, que é a jesuítica ou de catequização. Vocês devem já se lembrar dessa história aí que eu contei para vocês. Na primeira, pessoal, o que é importante a gente entender? Na primeira parte, nós tínhamos a construção informativa. Então, os portugueses aqui chegaram, e nessa chegada deles vieram alguns viajantes, alguns cronistas, né, alguns padres jesuítas, e aí eles chegam aqui. E um cara muito importante, que é o Pero Vaz de Caminha, ele começa a escrever cartas ao então rei de Portugal, contando sobre o achamento dessas novas terras. Porque lembra que existe aquele mito histórico que o Brasil é descoberto, porque eles saem lá de Portugal, pensando, já sabendo que o mundo era redondo, e como eles não conseguiam passar ali, né, entre a Europa e a África por um canal e chegar até a Ásia para buscar as especiarias, mas especialmente nas Índias, e sabendo que o mundo era redondo, eles pensaram o quê? Bem, se a gente sai daqui e dá uma volta, a gente chega aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos dar uma volta, um pouco antes a gente vai chegar na Índia. E assim partiram. Existem vários mitos, né, sobre o descobrimento do Brasil aí, né, o achamento do Brasil. E isso eu vou deixar mais lá pro professor de história, mas só fiz um parêntese aqui para vocês entenderem um pouquinho dessa história. E aí, pessoal, né, o Pero Vaz de Caminha, ele começa a escrever as cartas pro rei, contando sobre o que eles haviam encontrado. E aí, tem uma coisa que é descrever a terra, descrever os nativos, descrever a fauna, descrever a flora, descrever a beleza da terra, falar até mesmo sobre as coisas que aqui foram achadas e que poderiam servir de exploração para a colônia, para a metrópole, perdão, né? Nós fomos colônia, como forma de exploração. E esse documento, todos esses detalhamentos encontrados em cartas e informações presentes nessa carta, elas serão muito importantes para a construção da nossa história, ou melhor, o que sabemos sobre a nossa história. E como que era a vida, até mesmo dos indígenas antes, né, dos portugueses aqui chegarem, como que era toda essa construção social e até mesmo cultural. E aí,
Adivinha, os portugueses aqui chegaram e uma das coisas muito comum lá na Carta do Caminho, né, nas cartas do Caminho, que estranhava muito a eles, era como os índios se portavam, se vestiam. Ou melhor, como eles não se vestiam, como eles não cobriam as suas vergonhas, como eles andavam todos nus e à mostras, né? Esse povo tá sem salvação, esse povo não é cristão, esse povo acredita em deuses na natureza, esse povo acredita numa religiosidade que não era cristã. E aí, achando que esse povo tava meio sem salvação, vem uma outra galera para cá, que são os jesuítas, a Companhia de Jesus. E eles vêm com a finalidade de catequizar os índios, né? Levar esses serzinhos aí à salvação divina. Mais ou menos assim, galera. Né? A gente dá uma risada, assim, brinca um pouquinho com isso, porque é um tema até meio estranho mesmo, né? Porque eles tinham, assim, as suas crenças, a sua, vamos dizer assim, a sua fé, que não era a mesma dos portugueses. E essa segunda fase, que é a fase da literatura jesuítica ou a literatura de catequese, ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Na primeira, eu não falei para vocês nessa primeira parte que eles escreviam cartas para o rei contando como que era aqui. E aí eles escreviam a terra, papapá. Então ali era uma carta. Era um texto narrativo, não se tinha preocupação com verso, com métrica, com rima, com organização de linguagem, não. Porque esse não era o foco era somente contar, descrever, narrar, falar o que estava se vendo aqui. Já quando começa-se a implantação do que a gente diz que é a literatura jesuítica, né? O que era essa literatura jesuítica? Os jesuítas, os padres, quando para catequizar, eles usavam de textos, né? De produção textual, de poesia. Muitos desses textos, inclusive, eram ensinados. Por que eram textos ensinados? Porque o índio não tinha o domínio da língua do português. Então, para se passar as mensagens, eles faziam uso de encenações, né? E de algumas peças. Já esse momento, aí sim a gente vai ter algumas características, tá? Como o uso da redondilha, os textos serão produzidos em poesia, haverá a preocupação com a construção estética, por isso, né? O uso de versos em redondilha. E a poesia jesuítica, ela tem um tom pedagógico, né? Por que ela tem esse tom didático, um tom pedagógico, professora? Porque eles queriam catequizar, o foco principal era catequizar os índios. Então precisava ter ali algo que passasse conhecimento, que passasse sabedoria. Quem é o principal autor? Já que na parte de texto informativo, narrativo, eu tive o Pero Vaz de Caminha, quem nesse momento é importante? É o padre José de Anchieta. E o padre José de Anchieta, ele tem uma relação grandiosa com os índios aí. Ele estuda primeiro o índio, ele convive com o índio, ele faz toda uma análise para depois, de fato, começar a implementar a cultura portuguesa, os costumes, a religião e tudo isso. Ele é tão importante, né, dentro de toda a parte histórica de construção do Brasil, que é ele quem escreve o primeiro, e aí é uma curiosidade, tá, pessoal? Ele escreve o primeiro dicionário tupi-guarani português ou português tupi-guarani. Então, ou seja, ele faz um dicionário traduzindo a língua tupi-guarani para o português. Bem, pessoal, é isso. Acho que eu consegui passar um pouquinho de tudo. Quanto ao tempo, né? O quentismo, ele começa em 1500, já citei para vocês no começo, e ele vai durar até o século XVI, o finalzinho do século XV e começo do século XVI, bem finalzinho eu falo. Então, a primeira escola mesmo brasileira que a gente vai falar, e que não é nem tanto uma escola brasileira, porque ela vai receber muitas influências internas, é o próximo movimento literário. Mas isso é assunto um pouquinho mais para frente, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tem atividade aí para ser feita a respeito desse assunto. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.